secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Amém. Quando Deus diz, a palavra de Deus na minha boca é o tema da terça-feira. E aqui nós estudamos muitas das vezes princípios espirituais dos quais nós aprendemos a declarar como homólogo, chamar a existência como Deus fez, criar com o mesmo material que Deus criou ou usou, que é a sua palavra em nossas bocas, e criarmos os mundos, eons, chamarmos a existência aquilo que a palavra de Deus nos mostra e aquilo que é a revelação que Deus nos dá. Mateus 18, Jesus disse: o que ligares na terra é ligado nos céus. Então a igreja é ortogada à igreja, é transferida à igreja a autoridade para governar por meio da palavra. Jeremias 1,12, Deus vela para cumprir a sua palavra. O que eu estou a ensinar aqui são princípios espirituais pelos quais a palavra de Deus, pelos quais os mundos se regem por meio da sua palavra. Hebreus diz assim que Deus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. E nós temos que aprender que Deus não fará nada sem antes falar, sem antes revelar aos seus santos profetas. Então, Deus disse: Jerusalém se edificada, é um comando. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse que a luz não brilhe, não brilhou. Então nós estamos a ver aqui o Criador dos céus e da terra a dizer: fui eu que declarei. E criei por decretos. E assim também decreto eu sobre essa situação, e assim também essa situação responderá. No versículo 10 de 45 diz assim, 9 diz: ai daquele que contende com o Criador. Então nós estamos a falar aqui em Isaías 45 sobre o Criador. Amém? Estamos a falar sobre o Criador. Esse Criador dos céus e da terra, que agora está em caos. Venha comigo, Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele, o Criador, criou para ser habitada e não vazia. E agora a terra está em caos. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Adonai, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque no início não foi criada sem forma. No início não estava vazia. Vemos isso aqui em Isaías 45. Deus criou no princípio os céus e a terra habitada e não vazia. Alguma coisa aconteceu para que a terra tornasse vazia. É onde nós acreditamos que é a queda de Lúcifer. Aonde a terra, Lúcifer, Jesus disse: eu vi Satanás cair como um relâmpago sobre a terra. Aonde houve então a interrupção daquilo que foi feito. Porque quando você ler Gênesis capítulo 1 e cuidadosamente atentar, você verá que Gênesis capítulo 1 é a restauração da terra, é a criação do homem. Não é o Gênesis capítulo 1 não fala do processo da criação da terra, mas fala do processo da restauração da terra. Às vezes as nossas vidas também passam por momentos e circunstâncias em que parecia o plano original e de repente caos entrou. Então o nosso Redentor disse: Jó, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Nós vemos Jó levantar-se no meio de uma circunstância, no momento de calúnias, no momento de transição na vida dele, no momento de perdas, no momento de incógnitas sem saber o que será. Mas ele sabia uma coisa: não sei por que aconteceu isso, o que eu temia me sobreveio, disse ele, o que eu receava me aconteceu, não sei o porquê aconteceu, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Então eu faço para ti essa noite uma pergunta: você sabe se posicionar ou se reposicionar em tua vida quando o caos opera, quando aquilo tudo, todo o formato, toda a ordem na tua vida
entra em caos, você sabe se posicionar uma vez que Satanás bate na tua vida e destrói a ordem, destrói, criando caos. Nessa noite eu vou te ensinar como Jó, como ser um homem como Jó, uma mulher de fé, um homem de fé, levantando-se sobre o nosso caos, na nossa dor, e levantar-se e declarar: eu sei que o meu Redentor, ele vive, independentemente daquilo que eu estou a passar, e ele em breve se levantará. Então eu sei que a minha situação, independentemente do que eu sinto, que eu vivo, o Senhor vive. E em breve, essa situação que se exaltou acima do conhecimento de Deus será levada cativa. Porque Ele prometeu, Ele levou cativo o cativeiro. Amém? Então, a Bíblia claramente nos instrui nesse sentido, aprendermos a levar cativas as nossas circunstâncias, a obediência da fé. Glória a Deus. Então, nessa noite, aprenda como Deus é Deus e como Deus te mostra como progredir. Tem um argumento simples que eu vou fazer aqui nessa noite. Queridos irmãos, muito e quase tudo se trata hoje dentro da igreja, e Paulo diz: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas vim com palavras na demonstração do Espírito Santo e poder, e no vosso meio a única coisa que eu propus é Cristo e este crucificado. Há dias eu venho falando acerca disso, e há dias eu ouvi alguém a falar exatamente a mesma coisa, sobre as meninices da igreja terem permitido qualquer coisa entrar. Esse homem fez uma retrospectiva das coisas que foram entrando dentro da igreja nos últimos tempos. E o argumento é o seguinte: quando existe uma igreja imatura, a verdade é rejeitada. No livro de Hebreus 5 ele diz: quis vos alimentar com alimento sólido, mas não pude, tive que vos dar leite, porque ainda não era espiritual, mas carnal. Então nós temos essas duas medidas, ou uma igreja espiritual ou uma igreja carnal. Muitas das vezes a igreja carnal é a que predomina, é a igreja que mais evidências carrega, porque o espiritual ele não é discernido por ninguém, mas ele discerne as coisas. Mas o carnal ele expõe-se, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Então todo tipo de coisas entram, como diz Provérbios 29, que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, tudo entra, tudo sai. Então uma igreja que não se domina a si própria significa que não está na presença do Espírito Santo, pois o fruto do Espírito Santo é autodomínio. Número 2. Uma igreja que não se domina a si mesma é uma igreja carnal, que não tem controle, não testa o que entra, abraça tudo o que ouve. Então, as 3 principais mentiras, disse esse homem, que são verdade, eu tenho estado a falar sobre isso nos últimos tempos, são: número 1, a confissão positiva; número 2, a teologia da prosperidade; e número 3, agora, o dito coaching. Ok. Mas eu quero abrir os seus olhos para esses 3 princípios. Queridos irmãos, cuidado para nunca, perante uma mentira que o diabo introduz no nosso meio, atacares a verdade que ele estava a distorcer. Em outras palavras, confissão da palavra, prosperidade e coaching são princípios importantes que a palavra de Deus nos instrui. Ele diz fazer discípulos. Coaching seria isso? Não sei. Porém, a palavra diz sobre a prosperidade: eu quero que prosperes em todas as áreas. A palavra também nos fala de confessar a palavra. Mas todas as verdades espirituais são alvos de mentiras estratégicas do diabo, para que por meio da ofensa alguém já não queira mais ouvir acerca disso. Então assim muitos disseram: não, eu não acredito nesses milagreiros. Correto? Não acredito nesses milagreiros. Por quê? Porque são muitos os escândalos em torno disso. Nós vemos que recentemente a Igreja Católica canonizou, chamando de santo, um menino que é chamado de santo da internet. Não é isso? Uma coisa assim? Santo da internet. Um menino que morreu, que antes da sua morte ele foi captando algumas coisas, sei o que era, e então a Igreja Católica guardou o corpo dele, embalsamou o corpo dele e chamou ele santo padroeiro da internet. Então esses escândalos, ok? Esses escândalos
mais o outro que quer aparecer com Shelltox para expulsar demônio, beber petróleo, coisas do gênero que nada tem a ver com Cristo. Nada tem a ver com Cristo crucificado. Então, pessoas imaturas ouvem essas coisas, escandalizam-se e dizem, não quero nada a ver com isso. E o grande perigo está aí. Satanás sempre produz ofensas para que a gente se revolte contra a verdade. Então eu não quero ouvir falar de prosperidade porque tem aqueles que são amantes do dinheiro. Existem igrejas que o objetivo é só, como é que é? Propósito. O que é que você acha que você está a gerar? Você está a gerar amantes de mamon. Que ela entra lá crendo que Deus é o Deus de todas as possibilidades e Deus vai resolver todos os problemas dele financeiros. Mas nunca ele ouviu uma mensagem que ele tem que parar de ser ganancioso e quebrar o coração dele. Ou quebrantar o coração dele. Nunca ele ouviu uma mensagem que ele tem que genuinamente se arrepender. A única coisa que ele aprendeu é que a oração funciona. Então, depois disso, surgiu também o tal dito casamento blindado. O tal dito casamento blindado. Que não importa, o diabo não vai arrancar o que Deus uniu, Deus não vai separar. Mas nós sabemos que não foi Deus que uniu. Ele não foi no bruxo à toa. Para depois vir dizer que o Deus é que uniu. Ele não usou de subterfúgios carnais para alcançar aquele casamento, para dizer que Deus é que uniu. Então você acha que um homem que estupra uma mulher e agora lhe obrigam a casar, você acha que Deus é que uniu aquilo? Então nós estamos a dizer que aquele que fez bruxaria para ser eleito foi Deus que ele colocou no lugar. Isto não é um livro de comédia. Disse ele, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. O que é que ele está a dizer? Busquem-me para compreender. Busquem-me para não falar, como os amigos de Jó. Deus disse, falastes de mim o que não era reto. Porque às vezes nós carregamos uma ideia sobre Deus que é extra-bíblica. Então, é lógico que agora as pessoas não querem ouvir falar do Evangelho da Prosperidade. Mas eu não posso deixar de acreditar que Deus prospera aqueles que lhe temem. De que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós depois ouvimos os outros na teoria, como é que é? Na confissão positiva. Não diz que está a doer. Diz que está tudo bem. Mas está a doer, bro. Filha, não confessa que as coisas não estão bem dentro do relacionamento. Confessa que vai dar tudo certo. Eu e a tua avó já aguentamos. Aguentamos o quê? Chapada. Aguentamos o quê? Maus tratos. Aguentamos o quê? Humilhações. É a vontade de Deus. É a cruz que Deus te deu para carregar. Sério, avó? Sério, mamãe? Leu isso aonde? Para instruir sua filha assim. A Bíblia diz, as mais velhas instruam as suas filhas, as mais novas, a amarem seus maridos. Amar seus maridos. Amar seu marido. Mas maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Então, quem é que é o marido lícito de ser amado? É aquele que morre pela sua esposa. Não aquele que se usa de vestes de homem para ocupar uma posição e demandar sujeição a uma mulher que ele odeia, que ele detesta. Para depois vir junto ao clero, o clero dizer, não filha, tens que aguentar até o fim. E gera caso de polícia. Eu vou me perguntar, será que o mundo tem mais empatia do que a igreja? O mundo tem mais compaixão do que a igreja? Assim não seja. A menos que a gente é testemunha, ou estamos aqui a testificar que nós não conhecemos Deus. É vergonhoso o que nós estamos a ouvir. Então, queridos irmãos, vamos ainda juntos viajar nas Escrituras. Porque o que eu te estou a ensinar hoje faz, acredita, até o diabo ficar perplexo. Dizer que está a dar certo a nossa estratégia. Porque existe um povo que adere confissão positiva, destruição da confissão. Ou seja, qual é a destruição da confissão? Se nós somos chamados a confessar a palavra de Deus. Quer dizer, eu sou contrário a Deus, mas confesso que Deus é a meu favor. Quer dizer, isso até é insanidade. Eu estou a agir contra a palavra de Deus. Eu estou a agir contra... Houve uma jovem que eu olhei para ela. Eu disse, desculpe-me só.
vocês já não se envolver sexualmente. Ei, pastor, graças a Deus. Pô, vocês... É sério. Eu até pensei que fiquei grávida. Ei, Deus é bom. Jesus. É a realidade. Quer dizer, é o quê? Vamos nos envolver confessando, nada vai acontecer. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Mano. Isso é loucura, isso é insanidade. Então, o que é a confissão da palavra positiva? O que é a confissão da palavra? É você quando você, na vontade do Senhor. 1 de Pedro ele fala acerca disso. 1 de João. Ele diz, tudo o que pedires, de acordo com a sua vontade, o que confessares segundo a sua vontade, Ele o fará. Não é pegarmos na palavra de Deus, sendo eu ímpio, e confessar e Deus vai fazer. Não. Não. No reino dos céus não existe bajulação. Deus não procura de adeptos. Por isso é que os filhos de Sheva em Atos 19 foram fazer uma confissão em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e os demônios disseram, confissão positiva que não funciona conosco. Se você não obedece a palavra, não funciona conosco. Ninguém vai te obedecer. Então, ninguém se ofenda com Cristo por causa das distorções dos homens. Nós temos uma igreja hoje que vomita a palavra, mas retém as fezes dos abutres. Temos uma igreja hoje que não prega Cristo, só prega assuntos dos homens. E os homens, como estão tão sobrecarregados da sua própria vida, em vez de se arrependerem, tem lá brincalhões no púlpito a falar sobre a tua vida, a falar de problemas da tua vida. Eles estão quase a ser chamados de guru. Estão quase a ser chamados de gurus. Eu falava com um pastor que disse algo muito interessante. Ele disse, pastor, em Isaías 4, diz que as mulheres vão dizer aos homens, não queremos nada senão o teu nome. E ele, muita igreja hoje só coloca o nome de Jesus lá na porta, mas o que se passa lá dentro, nada a ver com Jesus. Eu disse, interessante, é verdade. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Recentemente houve um pastor que foi confrontado, mas como é, pastor? Você nunca prega para a salvação. Você nunca prega confrontar o pecado. Você nunca prega em termos de santidade. Ele, o pastor só ri. Isso é falso. Isso é falso. Queridos irmãos, os danos que eu causei nas trevas foram nos dias que se calhar eu estava mais irado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Nenhum homem fica só sem a rir. Mas nós somos o quê? Conselheiros? Toda hora dá conselho nos outros. Isso é brincadeira. Isso é vir com palavras persuasivas. Palavras persuasivas tentando convencer os outros que nós somos gurus. Eu sou testemunha de Cristo, que fui alcançado no meu pecado para trazer e chamar outros ao arrependimento e chamá-los à obediência da fé. Quando não lemos mais a Bíblia, vamos começar a nos dedicar em coaching. Essa é a nova febre que entrou, mas essa febre ela é aceitável, porque o mundo está ansioso das próximas estratégias para melhorar a sua própria vida. Numa mentalidade social consumista, você tem que ser o melhor, tem que alcançar o melhor. Mas é normal você ser quem você é. Yeah? Não tem que ser com o outro, igual ao outro, competir com o outro. Tio, aceita o que Deus te falou. Descansa ainda. Você não tem que ser sempre igual ao outro, tem que ter o fato do outro, tem que alcançar o trabalho do outro. Tio, mano. Seremos todos líderes, todos CEOs. O teu potencial, atinge o teu potencial. Cristo é o meu potencial. Cristo é a minha perfeição. Quer dizer, o pior é que você não dá conta. Se tiver psicólogos que entendem o que eu estou a falar, é que eu coloco as ovelhas debaixo de uma obrigação de que se você não atingir excelência, então você não está a andar com Deus. Será que Cristo já não é tua excelência? Queres ir mais até onde? Foi Satanás que disse, subirei acima do Senhor. Queres ir até onde? Depois que aquela música falsa aí, como Zaqueu, quero subir. O homem que disse, quero subir o mais alto que puder, foi Satanás. E entram todas as meninices no nosso meio e nós não damos conta. Eles dão fezes e eles, amém. Isso é um povo falso. Ou seja, para todo falso profeta existe um falso povo. Agora, tem o grande problema. É que tem que ter estrutura para você aceitar, não aceitar isso.
tem que ter a estrutura para você aceitar que quando há necessidade de se confrontar isso. Porque o problema da igreja menina é esta. A meninice da igreja, a igreja finge que, não podemos falar isso, não podemos criticar, mas governos levantam-se com chicotes e com leis acima da igreja, porque a igreja não ouve. Se a igreja não ouvir o Espírito Santo, se a igreja não ouvir o Espírito Santo e se arrepender, Deus vai usar ímpios para baterem na igreja. É tão simples quanto isso. Então, queridos irmãos, é assim. Quem não estudou, quem não gosta de ler, mas na igreja é lugar santo, é chamado para ser casa de oração para todos os povos. Não está a te explicar como é que você pode dar 2 passos para ser mais bem sucedido. Olha então as brincadeiras da igreja. Olha então o outro. Querido irmão, o outro que lhe deram então a profecia. Eu vejo na tua vida um general. 2 semanas depois a moça veio dizer que não, glória a Deus, profetizaram um general, então eu vim testificar. Agora eu sou amante dele. Jesus Christ. Come on, igreja. Viram me dizer, não, porque esses falsos profetas. Não, vamos falar da atenção ao povo, queridos irmãos. Eu não posso aceitar que uma moça me venha dizer, não, eu fui para a igreja e me disseram que tenho que fazer posição de mãos e um ato profético e colocaram as mãos nas minhas partes íntimas. E você permitiu por quê? Ah, não sabia melhor. Você sabia que todo homem que toca no teu corpo assim é indecente. Desculpa, eu não posso nem aceitar atacarem ali a igreja. Não, é você que faz isso. Mas isso por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento, recusam-se a receber a verdade. Por quê? Porque isso são métodos, são corta-matos, são fórmulas para o sucesso sem arrependimento. Faz isso, faz assim, Deus vai fazer. Faz isso, faz assim, o Deus vai fazer contigo. E depois ele diz, não toca no meu profeta. Pela brincadeira. Come on, igreja. Toda mensagem que não te leva ao arrependimento, para não te leva a ser mais parecido com Cristo, não é de Cristo. A minha e a tua Bíblia dizem que Deus, pelo seu Espírito, levou Jesus ao deserto para o diabo lhe tentar. A minha e a tua Bíblia dizem que Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diz assim a palavra de Deus, que ele venceu se agarrando na palavra. Queridos irmãos, a nossa ambição vai até onde? Você se pergunta, se todo homem e mulher que conheceu Jesus, curado, liberto, se tornaram testemunhas de Jesus, o que é que nós estamos hoje a fazer? O que é que estamos a fazer? Deixa eu te explicar, isso gera mercado, lucro. Eu então, se fosse escritor, ou se muitos desses camaradas forem escritores, vão faturar com livros que nunca entrariam na biblioteca celestial. Por quê? Porque são simplesmente tópicos que fazem coceira no ouvido das pessoas. É simples. Alguém tem que ter coragem e a decência de confrontar. Eu, como amo Jesus, morri lá atrás, meu irmão, vais ouvir. Bem rápido. Não tem como. Quer dizer, eu já dei conta que eu apanhei chapadas. Porque eu sou da igreja, és pastor. Mas eu fiz o quê? Quando eu fui prestar atenção, são esses camaradas. Eu não vou devolver a chapada, mas vamos confrontar isso. No nome de Jesus. Eu não posso estar com a chapada em nome de qualquer outra brincadeira. Agora a pergunta é, isso é minha luta? Não. Isso é a luta de todo homem e toda mulher que tem zelo pelo nome do Senhor. Nós não podemos permitir isso. Vamos olhar para as Escrituras, irmãos. Porque corremos o risco de ser pisoteado. Jesus disse, se o sal não tem mais sabor, se é para ser pisoteado, corremos o risco de sermos assambarcados nessa confusão, porque nos calamos muitas das vezes. Parece que concordamos com essa brincadeira. Não, eu não sou coaching. Eu faço discípulos. E o meu discípulo, ele ora, até mesmo aí o joelho não tem pelo, vai orar. Que brincadeira é essa, querido irmão? Eu faço discípulo, eu não faço coaching, meu Deus. Quer dizer, você não sabe que coaching é uma estratégia de avançar de avançar capacidades profissionais ou em outras áreas para melhorar o eu? Eu ouvi que o coaching é a cruz.
Não obstante, nós estudamos liderança, aprendemos coisas, come on, mas até onde? Quer dizer, tudo que se fala... Você repara só, nunca expulsam um demônio, nunca curam um doente, nunca fazem isso. Nunca fazem isso. Alguém vai dizer que é crítica. Há quem vai dizer que é crítica. Quando te derem 3 cucas sem, também não diz que eu estou a criticar. Vamos embora. Isaías 45. Eu vou fazer simplesmente uma retrospectiva para você entender Isaías 45. Começando do livro de Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, e que a sua iniquidade está espiada e recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. O que é que nós estamos a falar aqui de João Batista, quando ele entrou, foi introduzido, para começar agora a preparar o caminho para a vinda do Senhor. Sempre que um rei vem, há uma comitiva que o prepara a sua vinda. Nós pregarmos o Evangelho hoje é preparar a segunda vinda do Senhor. Preparai os corações, endireitai as veredas, para que o Rei da Glória entre. Levantai, ó portas, as vossas cabeças eternas, para que o Rei da Glória entre. Então é nosso papel, nossa função agora, preparar um povo não para ser o melhor que ele poderia ser, mas estamos a chamar, preparar um povo para que quando Jesus venha e a trombeta soe num piscar do olho, você não fique na sala de coaching, enquanto nós fomos para a eternidade. Briguem bem com isso, parem com isso. Pastor, vai ler a Bíblia e se arrependa. É isso que nós temos que fazer. Lê Salmo 150. 119, é o mais longo. Vai ler a Bíblia. Tão puro e simplesmente quanto isso. E você que, em vez de ter aqui a toda hora a vomitar mesmo o vômito, lê a Bíblia. Alguma vez você se arrependeu do seu pecado? Alguma vez você precisou... Alguma vez você deu conta que você precisa de se arrepender, rapidamente se reconciliar com Jesus? Porque isso é que dizem. É uma coisa que me espanta. Querido, eu gosto de um título que eu tenho. Gosto de um título. A mim me disse, esse homem não ouve ninguém. Sim, se você quiser falar na carne, não vou te ouvir. Se falar no espírito, eu vou te ouvir. Mas eu também fico espantado quando eu ouço pastores a serem elogiados pelos do mundo. Pô, esse pastor, sim senhora, me preocupa. Porque assim fizeram com os falsos profetas. Isso me preocupa. Fala boas coisas, hein? Pô, sim senhora. Os do mundo. Pô, sim senhora, está a falar boas coisas. Pô, isso aqui a gente aplicar no trabalho. Você não pode melhorar a força. Força vai sempre ser força. A mensagem de Cristo é que a nossa iniquidade nos separava de Deus. E os nossos atos de justiça eram trapos imundos. E ele diz em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos. Então nós não somos chamados a olhar para nós, isso é humanismo. Confissão positiva, os teus desejos, Deus vai prosperar, vai dar certo. Se não aconteceu o ano passado, é esse ano. Come on! Vocês deram conta que esse ano houve muita pouca profecia, porque em 2021 Deus vai fazer, porque em 2020 aconteceu o que aconteceu. E a pergunta foi, os profetas não deram conta como? Veja a sua pregação de 31 de dezembro de 2019 para 2020. Ou na primeira pregação de janeiro de 2020 que eu preguei. E a mensagem foi clara. Quem não deu fruto vai ser coado. Quem deu fruto vai ser podado para que dê mais fruto. Mas a mensagem tem que ser coerente com o Evangelho. Amém? É a mesma coisa que você não lhe prega o Evangelho e depois chora. Descansa em paz. Ele está dentro do inferno. Porque a paz que ele tinha que descansar, você lhe rouba porque você não lhe prega o Evangelho. Sim, nós não podemos falar mais coisas do que isso, temos que falar a verdade. Não é toda hora só descansa em paz. Descansa em paz, você foi descobrir só. Descansa em paz, a Bíblia diz que Ele nos evangelizou a paz, nos reconciliando com Deus. Ele vai descansar em paz a partir do momento que ele aceitar Jesus, então ele vai para a glória. Agora, muita coisa que você anda a dizer, descansa em paz, ele está ardendo no inferno por tua negligência.
Mas falar assim dentro da igreja hoje faz de nós falsos profetas. Dizem como é que é? Quando tiveres fruto, fala. Ai, o fruto digno de arrependimento não é suficiente. Então quer dizer, você só fala quando você for presidente. Você só fala quando você for... O outro lhe disseram, mano, cala a boca, você não trabalha, não dá opinião. Quer dizer, você não é humano, não tem dignidade até trabalhar. Vê bem o que é que você justifica. Vê bem quais são as artimanhas que você usa. Porque pensando que você é liberto, na realidade é escravo na tua mente. Que brincadeira é essa? Passando de Isaías 40, nós passamos então para Isaías 41. Ele diz, calai-vos perante mim, ó ilhas e povos, renovem as forças. Isaías 40, já falei algo muito interessante em tempos atrás. O livro de Isaías ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 39, nós entendemos que no Velho Testamento tinha 39 livros. E depois do 40 ao 64, são 27 livros. E entendemos que o Novo Testamento tem 27 livros. O primeiro livro de Isaías, o capítulo de Isaías 40, é como o livro de Mateus no anúncio de João Batista. É que começa a preparar a vinda do Messias. E de repente, a vinda do Messias, ele começa o ministério e culmina na cruz. Então, em Isaías 40, nós vemos João Batista, a voz do que clama no deserto, e que culmina em Isaías 53 na cruz. Queridos irmãos, analise bem o que eu te estou a dizer. Então, no livro de 41, nós começamos a ver, renovem as forças. Alegrem-se. Por quê? Porque a Bíblia diz que um filho se nos deu. Então, foi um momento de alegria, de renovação de forças. Então, nós estamos a ver aqui o pronúncio da vinda do Cristo nos tempos de Israel. Capítulo 42 diz, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito em quem se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele e juízo produzirá entre os gentios. Falamos do Cristo. No livro de Isaías 43, mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, em Isaías 43 estamos a falar que o Redentor chegar até eles. Isaías 44, amém? A soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Onde ele está a dizer, não confiem nesses ídolos, eu sou o vosso Deus, eis-me aqui. E então ele começa a dizer, no verso 28, quem diz de Ciro, Ciro és meu pastor e cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada é o templo, funda-te. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito interessante, porque esse versículo ele é profético, falando de coisas que estavam futuras, determinadas futuramente para acontecer, mas estava a falar também de eventos naquela altura. Então nós vemos assim aqui no capítulo 45, eu vou chamar a atenção a alguns versículos que você presta atenção. Isaías 45, versículo 1, olhe só bem o que nós estamos a falar. Vamos ler Isaías 44, 28, Isaías 45, verso 1. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então Ciro era o pastor para que Jerusalém fosse edificada e o templo fundado. Qual era a missão de Ciro? Quando Deus disse haja luz, a luz veio. Então quando ele diz, Ciro, tu és o meu pastor, a unção veio sobre ele. Se Ciro ouviu ou não, a unção veio sobre ele. Há uma pergunta que eu faço. Isaías 45 foi uma profecia dada a Ciro? Ou Isaías recebeu essa profecia? Deus pode me dizer que o presidente vai fazer assim, mas ele não me ouvir. Mas a palavra que eu falar, o presidente vai cumprir. Como assim? Como assim? Jesus disse, vai, seja feita conforme a tua vontade, a tua palavra, a tua fé. E no dia seguinte, chegando ele, consultou a que horas é que o seu servo tinha sido curado. O servo não ouviu Jesus. O servo não foi ter com Jesus. Mas quando Jesus declarou a palavra, o corpo do servo respondeu. Profecia tem a ver com isso. Quando você fala uma coisa, muda o curso. Quanto mais então um homem com autoridade espiritual. Há uns dizem chove, nós dizemos não chove.
Aonde dizem não vai chover, nós dizemos chove. Por quê? Porque a autoridade muda o curso. Nós estamos a falar aqui do que criou pela sua palavra. Você tem que ter força. Recupere força. Ele te remiu. Recupere força. Conheça o teu Deus. Para que você, no meio das tuas lutas, se levante e declare a palavra de Deus sobre as tuas circunstâncias. E dizer aos mares, aquietem-se, aos ventos, calem-se. E bonança vir ser estabelecida na tua vida. Esta é a confiança que nós temos. Diz aqui em Isaías 45. E não seremos confundidos. Essa é a nossa confiança em Cristo. Repare bem, Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os Quer lombos dizer, dos você reis. acha que Ciro sentiu Deus ali pegar na mão dele? Então estavam a falar para ele, ele não viu, ele não ouviu. Mas as coisas começaram a acontecer. Muitos de vocês se converteram nem sem sabendo que alguém orou por ti. E você até dá o teu testemunho. Não, de repente eu comecei a sentir a necessidade de buscar Deus. Foi alguém que estava a orar por ti. E a palavra que estava a ser declarada sobre ti mudou circunstâncias. Glória a Deus. Isaías 45, verso 1. É assim que as coisas acontecem. Vamos aprofundar. Vamos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Amém? Continuamos? E endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele estava lá a chamar pelo nome dele, mas ele ainda não conhecia Deus. Vê o verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Ele não conhece Deus. Então, esse Ciro de quem nós estamos a falar é uma personagem para quem Deus está a dirigir a palavra, mas ele não conhece Deus. Ele não ouve Deus. Deus é soberano para chamar as coisas que são, as que não são, como se já fossem. Então, existem pessoas que nós oramos, declaramos a palavra sobre eles. Eles ainda estão no pecado, eles ainda estão na bruxaria, eles ainda estão na luxúria. E à medida que a palavra está a ser declarada sobre elas, chegará o seu tempo que a palavra vai se cumprir. Por isso que ele disse, filho do homem, podem esses ossos secos viver? Ele disse, o Senhor sabe. Então o filho do homem diz aos ossos secos, profetiza. E quando ele profetizou, os ossos estavam secos estão mortos. Quando ele falou a palavra de Deus sobre a morte, a barreira da morte impedia. Mas a palavra rompe, a palavra é viva e eficaz e rompe toda a retenção da morte e chama à vida o que morreu. Então a Bíblia diz que ele ouviu um ruído em que ossos juntavam-se cada um ao seu osso. Quer dizer, não houve confusão, não houve nenhum fêmur na cabeça. Cada osso ao seu osso. Sabe o que a palavra de Deus faz? Quando você declara a palavra, ele ordena as circunstâncias. Ah, não, mas não tem porta aqui. Então que a porta se abra. Quando Deus disse, haja luz, quer dizer, irmão, ele não falou estrelas, mas ele criou tudo que sustenta a emissão de luz. Tudo. Ele criou a fonte, que era o sol, e ele criou o reflexo, que é a lua e as estrelas. Querido, é o que você perde quando você se dedica no coaching, de estudar como você melhorar a tua carne. Parem com isso. É simples. Então ele que está a dizer, Ciro não lhe ouviu. Então isso que eu estou a dizer, isso é muito importante. Muito importante. Houve uma vez, eu uso isso em termos de negócios, eu vou te ensinar isso em termos práticos. Houve uma vez que eu fui convocado para uma reunião, mas uma reunião intimidatória. Exatamente. Houve uma mudança de gestão da empresa com a qual eu tinha um contrato. Então, me convocaram por telefone. Sou mau! Aconteceram umas mudanças, por favor, chega aqui. De sério. Ele me disse, não tem mais, vai.
Deus me disse, só faz uma coisa. Que o manto que eu te dei esteja sobre ti. Você se reveste, você põe teu casaquinho, teu fato, glória a Deus, perfume, e você vai à reunião. Mas a Bíblia diz, tomai a armadura de Deus. Tomai. Colocai a armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Então fui revestido, sim senhora, com o meu casaco, mas revestido com a unção que está sobre mim. A arrogância com a qual me ligaram não foi a arrogância com a qual me receberam. Quando eu bati a porta, com licença, e a minha voz soou, sou eu. Seu Mauro, era só para lhe cumprimentar. Ninguém me chama da minha casa para me cumprimentar. O espírito que tinha lhe entrado saiu. Eu disse, prazer, está tudo bem. Boa continuação. Você tem que manter o que Deus te deu pela unção. Orei, jejuei? Não. Só coloquei a armadura de Deus. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Amém? Você tem que aprender a guardar o que Deus te deu. E quando as ondas e os ventos se agitarem contra ti, você tem que ter estrutura para falar ventos. Calem-se. Porque no dia do teu problema, se a tua força for fraca, se te mostrares fraco, quão pequena é a tua força? Eu cheguei no Lubango, perguntei, você já me ouviu falar disso? Quando é que dará a luz? Próxima semana. Eu disse que corra tudo bem. Que corra tudo bem. Que corra tudo bem. Quando a senhora, a semana seguinte, me mostrou a criança, correu tudo bem, pastor, mas o mais é ilegal. Quando você consente o mais na tua vida, a Bíblia diz não dê lugar ao diabo. O mais é ilegal. Quando ela pegou, me mostrou a criança com uma inflamação na cabeça, mas os médicos disseram que é tumor. Eu peguei no lençol, tapei a criança e disse, não falei isso. Se você aceita o mais, o diabo entra. Se você rejeita o mais pelo que está escrito, o mais tem que ir embora da tua vida. O grande problema das nossas vidas na igreja hoje é que pouco conhecimento das escrituras e estamos a aceitar muito mais e o Tomás também. Estamos a aceitar muita coisa errada. Por isso é que mulheres andam a ouvir conselhos, filha, é vontade de Deus. Ele só te deu um soco porque nasceste. E não lhe aconselho, por favor, em nome de Jesus. Porque no dia em que as pessoas começarem a ganhar temor dentro dos casamentos, vão parar de maltratar seu cônjuge em nome do Senhor. Tão pura e simplesmente quanto isso. Pura e simplesmente quanto isso. Mas você só pode ser aprisionado. E se você é aprisionado, revela que você não tem estrutura espiritual. Como é que você vai deixar alguém fazer contigo isso em nome do Senhor? Como assim? Deus te chamou para ser testemunha dele. Por Cristo, dou o pescoço. Por Cristo, dou o meu pescoço. Dei minha vida. Por Cristo. Mas não confunde. Na igreja está desequilibrada. Por isso é que eu estou a dizer. Essas mentiras entram dentro da igreja. Você nunca cresce, nunca ganha força. Querido irmão, não confunde. Por Cristo damos a nossa vida. Por Cristo permitimos os jornalistas falarem à toa, mas vão ser julgados. Por Cristo sujeitamos-nos a N número de coisas. Mas vou te garantir uma coisa. Se sou homem de Deus, fogo cai sobre a tua cabeça. Pode fazer. Nós toleramos, nós suportamos um bocado de Cristo. Mas é o que eu estou a te dizer. Deus não te chamou para ser maltratado em nome de Jesus. Então, eu ouvi dizer com o pastor, dá um pontapé no traseiro de um diácono. Eu já te falei. Eu, se fosse esse diácono, não sei se eu me chamar rebelde. Como é? Não temos limites. Nós não temos regras. Tudo é possível em nome de Jesus, é o que nós estamos a entender. Então, queridos irmãos, deixa só prestar atenção. Preste bem atenção. O nome do nosso Deus está a ser difamado por causa dessas coisas ostensivas, de faltas de caráter e maus comportamentos em tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus.
Tudo em nome de Jesus. Essa história que dizem, vou só fazer aqui uma breve exclamação. Essa história que dizem, porque eu sou o marido, minha mulher segue onde é que eu vou. Tua mulher não é tua perna. Por isso que você ela te resiste, porque ela se vai à esquerda, você vai à direita. Ela não é tua perna. Agora você, quando vai à esquerda, a perna direita também segue. Isso é manipulação. Isso é bruxaria. O que é isso? É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Está a chegar aquele famoso tempo que os pastores começam a dizer porque o fulano do partido de tal é o escolhido de Deus, é o sangue do Cordeiro, que quer dizer, para subjugar um povo a um controle na mente. É em nome de Jesus. E nós vamos permitir isso. Isaías 44, 45, nós continuamos a ler. Do 45, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Deus falar sobre um homem que não lhe conhecia. E o impacto disso que eu estou a tentar te mostrar, vê de como ele não está na presença de Deus, mas a palavra lhe alcançou. Não importa quão distante você sinta que esteja do teu controle, declare a palavra, e a palavra por si só é apta para resolver isso. Você precisa de aprender a descansar no Senhor. Você precisa de aprender a descansar no Senhor. Você precisa de aprender a descansar no Senhor. Mas o descansar no Senhor não é dormir, não é ficar distraído. É conhecer a palavra dele. Veja o que ele diz aqui no versículo 4. Por amor ao meu servo Jacó e Israel, chamei-te pelo teu nome. Então Ciro não foi chamado para governar para si mesmo. Ciro foi chamado para governar a favor do povo, para servir. Meu servo, a palavra servo aqui que diz, Ciro é o meu servo. Servo é doulos. Doulos, a palavra doulos no grego, para qual, da onde surge o termo ministro, e que os católicos maligna e perversamente traduziram como escravo, para dizer sujeita-te ao mestre. Eu não consigo entender como é que um povo ofendido com o colonialismo ainda adora a estátua do catolicismo. É muita cegueira. E você vai proteger o quê? É o que nós estamos a falar do espírito de abuso. A vítima protege o agressor. Isso é bruxaria. Come on. Come on. Se o evangelho não te liberta, o que é que vai te libertar? Aí você vê uma consciência oprimida nas pessoas. Pastor, não fala essas coisas. Eu só estou a falar básico. Não tem como eu adorar uma doutrina que escravizou meu povo. Que foi usada para escravizar um povo inteiro. Lhe vender como indígena, como subespécie. Lhe dizendo, escravos, sujeitem-se aos vossos mestres. Não é isso. Falou servos. E você consegue defender isso. É aquela mulher que lhe espancaram. Não, mãe, ele só me deu um soco porque eu falei algo errado. Filha, você falou muitas coisas erradas, teu pai não te deu soco. Uma coisa errada que você fez foi casar com esse mocorongo. E ele não te deu soco. Onde é que você aprende isso? Amém, igreja? Glória a Deus. Veja bem o que está aqui. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Então ele começa a revelar-se. Ciro, tu não me conheces. Eu sou Deus. E quando Deus está a dizer eu sou Deus, Deus está falando, está a decretar para ele um anúncio. Então, repare bem, se você entendeu até aqui o que eu falei, queridos irmãos. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando ele está a dizer, eu sou Deus, fora de mim não há outro, todos os deuses que Ciro conhecia começaram a ser comprovados como falsos. Começaram a cair. Pum, pum. Mas o que está acontecendo na minha vida? Mas o que está acontecendo na minha vida? Por quê? Porque todos os deuses que eu confio estão a se provar mudos, surdos. E Deus é quem lhe disse, eu sou Deus, não há outro Deus. Está na hora de nós aprendermos a declarar e fazer uso da palavra. Foi por isso que Elias disse que se saiba que eu sou teu servo e tudo que fiz conforme a tua palavra, revela-te como o Senhor. E então ele veio e mostrou que os de Baal não eram Deus. O problema é isso que Jesus disse,
não sabeis como pedir, não sabeis porque pedes para os vossos próprios gastos. Mas o que pedis, tudo o que pedis, em nome do Senhor vos será feito. Amém? Queridos irmãos, quando eu declaro para situações em desobediência às Escrituras, e eu declaro o que está escrito, toda desobediência é levada cativa. Ele dá ordens aos anjos para que se cumpra a palavra dele. Tá vendo? Leva-se cativo essas circunstâncias e as circunstâncias mudam. Quando eu disse sobre aquela criança, eu não falei isso. Na semana seguinte perguntaram, pastor, o médico perguntou qual era a massagem. A palavra, quando você para de suportar o mas e o tomás, você vive o que Deus te ordenou. Queridos irmãos, às vezes você está na tua vida e as coisas começam a mudar, começam a tomar um rumo diferente. Por quê? Bruxaria existe. Começam a fazer invocações, lançar maldições sobre a tua vida. Eu nunca tinha visto, mas há dias vi. Eu vi 2 andorinhas pararem, aterrarem. Eu nunca tinha visto, mas vi 2 andorinhas no chão para beberem água. Eu disse, hey, eu nunca vi andorinha pousar no chão. Sabe o que a Bíblia diz? Assim como maldição sem causa justa. Maldição sem causa justa é como andorinha no seu voo, não acha repouso. Para que as coisas de Satanás operem na tua vida é porque você deu lugar ao diabo. Você tem que ser violento nesse entendimento. Feche todas as portas do diabo na tua vida. Amarre o valente. Não dê espaço ao diabo na tua vida. Que a tua boca não confesse fora das Escrituras. Que o teu coração não creia fora e além das Escrituras. Que você não faça e não se sujeite a doutrinas e pactos de demônios. Há muita mulher que acredita, não, eu sou esposa, devo sujeição ao meu marido. Amém, deves. Respeita o teu marido. Mas isso não significa que se o teu marido se prostrar perante falsos deuses, você se prostra também. Porque, minha querida, se o teu marido disser, hoje à noite vamos nos envolver com 5 mulheres, você vai. É meu marido. É meu marido. É meu marido, então que ele obedecer. Ah, querias. No mínimo. Não se escandaliza. Os homens aqui no estúdio estão a me olhar assim. Nem estão a me olhar, estão a fechar os olhos. É insensatez. É indecência, é indecoroso. O marido que te ama morre para que você seja purificado. Amém, igreja? Queridos irmãos, é complicado crer num outro evangelho. Crer num outro evangelho, coisa que não está escrita na Bíblia. Por isso é que você vê, por que há muito cristão, suposto cristão, que ele ora, ele vai à igreja, faz de tudo, mas a vida dele não desencadeia, não floresce. O que então? Por causa do conjunto de sujeições, de mentiras, a qual você está sujeito. Cuidado com isso, queridos irmãos. Vou só terminar minha mensagem aqui, te mostrando algo muito interessante, queridos irmãos. Salomão, quando entrou no governo, assumiu o reinado, Salomão foi diante de Deus e disse, dá-me sabedoria para governar este teu grande povo. Eis aqui Ciro, agora que Deus o convoca, mas não conhece nem Deus, nem o povo. Nabucodonosor, na Babilônia, fez uma estátua e disse ao povo de Deus que agora lhe adorariam, não adorariam mais o seu nome, o nome de Deus. E Daniel disse, rei, quanto a este assunto não tem conversa, a resposta tu sabes. Nunca vamos adorar outro Deus. Então Deus estava a dizer a Ciro, para não cometer o erro de Nabucodonosor, que ficou maluco, para seguir as pisadas de sabedoria de Salomão. Deus lhe diz no verso 11, assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que é santificado em Israel. Quem é que é o Deus santificado em Israel? O que significa o Santo de Israel? Ele revelou-se a ele. Deus santificou-se no meio deles. Levíticos capítulo 10, Nadab e Abiú morreram na presença do seu tio Moisés e do seu pai Arão. E quando Arão foi chorar, Deus disse, Moisés disse, isso é o que o Senhor disse, serei santificado naqueles que se aproximarem a mim. Então quando ele diz, eu sou o Santo de Israel, eu sou aquele que me revelei a ele, neles não há, eles sabem quem eu sou. Então Ciro,
Não cometa esses erros. Diz aqui então, pergunta-me, busca a minha face, pergunta-me sobre as coisas futuras. Depois ele diz aqui, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Ciro, não te tornes arrogante sobre o meu povo, como foi a Babilônia, como foram os assírios, que lhe usei como instrumento, mas oprimiram o meu povo. Mas quando o meu povo se arrependeu, eu lhes perguntei, quem sois vós, para que assim procedessem contra o meu povo. Então, Ciro é um estudo muito interessante. Por quê, queridos irmãos? Hoje eu estou a confrontar. Essas teorias de coaching, blá blá blá, dentro da igreja, deixa eu te mostrar algo muito forte dentro das escrituras. Perguntai-me as coisas futuras e demandai-me acerca dos meus filhos. Isso é uma grande escola de liderança. Como é que eu vou governar a igreja? Senhor, o Senhor sabe qual é o propósito que o Senhor tem para o teu povo. O Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem para o Osvaldo, Miro, Stel, Otávio. O Senhor sabe qual é a palavra para eles. O Senhor sabe qual é a necessidade deles. Eis-me aqui como teu instrumento. Se governos entendessem isso, se líderes entendessem isso, se maridos entendessem isso, não iam tanto bater na terra, sou homem. O que ele está a te dizer aqui, queridos irmãos, aplique isso em negócios. E você vai entender isso. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus 22 o quê? Que o fim da lei, a Bíblia diz que o fim da lei é o amor, mas a lei resume-se em quê? Amarás o Senhor, a teu Deus, e amarás o próximo, como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Então, atendimento ao cliente é uma questão de amor ao próximo. Você não faz ao próximo o que você não gostaria de ser feito. Então, você trata as pessoas com todo o amor e toda a primazia como você gostaria de ser tratado. A hospitalidade é isso. Então, o nosso setor de hotelaria e turismo não seria nós impormos nossa cultura nos outros, mas tratar as pessoas com amor. E eles iam querer voltar. Se você não sabe que de negócios seguir, que área, estou a te dar uma chave. Há uns anos atrás, eu vou terminar aqui, há uns anos atrás, 2008, estando eu em Lisboa, comprei uns pares de sapatos para minha esposa. E numa visão, na minha mente, muito nítida, eu vi um jovem estender-se um pano na rua de Luanda e pôr sabrinas e sandálias para vender para as senhoras. E eu vi, e pensei nisso, as nossas irmãs compram aquelas sabrinas, aquelas sandálias, que uma chuva, aquilo era 5 mil na altura, $50, uma chuva descolava, estragava, já era. Eu disse, oh Deus, eu comecei a falar para mim, olha a qualidade dos sapatos que eu comprei. Olha o custo-benefício. Pô, não ficou caro. Não ficou caro. Comprei 3 a 4 pares de sapatos, compensou muito. E eu suspirei e disse, oh Deus, o que seria se o meu povo tivesse isso em Angola? Eu estou em Lisboa, 2008. Disse, oh Deus, o que seria se o meu povo tivesse isso? Então eu olhei, queridos irmãos, entenda o que eu estou a te dizer. Você aprenda a mudar a tua história. Eu olhei para a loja, eu estava em frente à loja. Eu disse, eu falo para o porto de Luanda, que se abra para ti. Eu falo para as finanças que se abram para ti. Eu falo para espaços que se abram para ti. Seja implementado em Angola. Não ganho nada de lá. Não me dão cota. Não ganho nada, mas ganho uma coisa. As minhas irmãs já não compram mais sapatos que descolam à toa. Não é minha irmã biológica, é meu povo. Tem agora acesso, não precisam de viajar. Tem acesso a algo de qualidade mais acessível. Vai só ver a Seaside se não se espalhou por Angola inteira. Eu fiquei em frente a Seaside em Portugal, disse que se abra. Eu não sei a quem eu beneficiei. Mas governar significa servir, sem ter às vezes o teu próprio mérito. Aprenda a levantar-se como um líder e falar para as circunstâncias usando as escrituras. Eu falei para ti nessa noite, Ciro não ouviu Deus. Não conhecia Deus. Mas Deus começou a revelar-se a ele. E uma das instruções, consulta-me acerca do meu povo.
Se você orar diante de Deus, Senhor, como devo proceder com a minha vida? Como é que o Senhor quer me usar como um instrumento? Como é que o Senhor quer me usar para benefício do teu povo? O que vai ser dito sobre ti? Deus vai te mostrar ideias, direções, visão vem, a unção, capacitação vem, finanças para você exercer isso. Você precisa, no meio das tuas circunstâncias, levantar-se e declarar a palavra. Porque quando Deus fala aqui, haja luz, as outras coisas indiretas também são criadas. Quando Deus diz que as portas se abram, outras se fecham. Me alegro muito poder partilhar isso contigo nessa noite. Mas são princípios que eu governo, pelas quais governo minha vida, governo os meus passos na terra. Entenda o que você está ouvindo. Cuidado com essas coisas de sempre um feel good factor. Sempre falar em qualquer coisa para você se sentir bem, para você melhorar aqui, melhorar ali. Será que com essa mensagem você está mais parecido com Jesus? Será que com essa mensagem você está mais parecido com quem? Quem é glorificado na mensagem que você ouve? Nisso é glorificado o Pai, que dês muito fruto. Arrependa-se e dê fruto. Deite fora esse tipo de ensinos. Porque esse tipo de ensinos rouba a tua fé. Queridos irmãos, olha só uma coisa. Não é lícito o que é feito dentro das igrejas. Muitos jovens estão debaixo de pressão e opressão e frustração. Quando é que vai chegar o meu tempo? Quando é que vai chegar a minha hora? Porque dentro dos púlpitos muitas das vezes é exibido, olha, o tempo desse já chegou. O tempo, muitas das vezes, ciúmes são provocados em ditos testemunhos. Fulano de tal graduou-se. Talvez Deus não te chamou para você se graduar. A fulana de tal já casou. Não é teu tempo. Graças a Deus. Por isso que começamos a ver meninas de 14 anos a dizer, meu sonho. Guarda tua fé, guarda teu coração. Protege teu coração. Testemunha, eu prosperei. Quer dizer, e eu assim não prosperei o quê? Não, tenho que me esforçar mais. Pai, você já tem estado a descansar no Senhor? Não, tenho que me levantar, porque se o outro está a prosperar, não posso ficar para trás. Não é cobiça, isso não é inveja. Quer dizer, isso tudo está a florescer dentro da igreja. E os incrédulos divulgam tais coisas. Você dá conta? Não, faça só uma análise. Porque as pessoas você tem que guardar o teu ouvido. Repare só a mensagem que as pessoas estão a publicitar. A fazer, como é que é? Partilhas. Se é uma mensagem da cruz ou uma mensagem humanista. Repare. O Senhor é Deus, o teu Deus é a tua fortaleza. Eu não temo, não temerei. Isso vai cair por terra. Esse espírito vai sair da igreja. Esse espírito é que vai ser envergonhado. Não seremos nós que profeticamente avisamos que seremos envergonhados. Esse espírito vai ser ridiculamente exposto em público. Será arrancado da igreja. Marque as minhas palavras. Note, daqui a 8, 10 meses, a febre do coaching em Angola desapareceu. Estamos em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Note, a febre do coaching vai desaparecer. Como entrou, vai ser removido. Vais ver. Porque ele disse, haverá fome na terra. E fome e sede da palavra do Senhor. Não dessas brincadeiras. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém. Sou simplesmente teu servo nessa noite. Que Deus te abençoe.